Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajuda aquele do qual nós depositamos a confiança, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que dele é o poder, é o reino, é as riquezas, é a glória para hoje e todo sempre. A sua vontade é feita tanto no céu como na terra, assim como não há quem possa impedir o seu efetuar, o seu querer. Aquele que nos sustém, aquele que nos mantém firmes à destra da sua justiça, aquele que a palavra diz que ele aplana os caminhos para a sua vinda. Derruba os montes, entulha os vales, aplana o que é áspero. Bem-aventurado aqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia, atentando aquilo que ele diz. A palavra diz: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E bem-aventurados sois aqueles que permanecem sempre fazendo a vontade do Senhor. Assim como ele firma os passos a fim de andarmos em retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, alcançando o amor verdadeiro que lança fora todo medo. Medo pressupõe para aqueles que estão sobre punição, e uma vez com o amor verdadeiro, a palavra diz que nós devemos temer continuamente a fim de não retroceder, porque a sua alma não tem prazer naqueles que retrocedem, assim a palavra diz. Por isso, melhor para aqueles que perseveram dia após dia, segundo a condução do seu Espírito, e os seus planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, assim como aqueles que rejeitam estão sob maldição, seus planos são frustrados, porque dele não se permite escarnecer. Certamente aqueles que rejeitam, ele disse: eu os rejeitei. É aquele que risca o nome no livro da vida, aquele que é juiz tanto para salvar, para conceder vida e vida com abundância, assim como para aniquilar, pois não há quem possa impedir o seu efetuar, o seu querer. Melhor para aqueles que permanecem atentando ao seu espírito, aquilo que ele diz, e perseverante, sempre examinando a si mesmo a ponto de ser rachado como cumpridor ao invés como que faltoso. Cumpridor somente é possível através dele, da condução do seu espírito, sendo imitador, estando sempre analisando uma consciência aguçada a fim de examinar a si mesmo, e se tiver de gloriar em algo, antes gloriando sempre na fraqueza, porque quando estamos fracos aí que somos fortes. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Assim a palavra diz: aquele que deposita a fé nas suas muitas riquezas, não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. Assim o Senhor nos ensina: não invejais daqueles que prosperam segundo a impiedade, porque aquele que tem sabedoria sabe do seu triste fim. Aqueles que seguem amotinados. Aquele que gloria numa sabedoria diabólica e terrena, onde a palavra diz que muitos iriam envolver em doutrinas de demônios, os espíritos sensuais, aqueles que envolvem nas muitas ciladas o ministério da iniquidade, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, sejais lançado juntamente com o vosso pai, que é o assassino desde o princípio, mentiroso. A palavra diz:
quando Jesus, alguns proferiam palavra contrária à sua verdade, ele dizia: para trás de mim, Satanás, a tua atitude não reflete a de Deus, mas a dos homens. Seja todo homem mentiroso e o Espírito é a verdade. Bem-aventurado aqueles que perseveram em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores, o qual o Pai está à procura que o adorem em espírito e em verdade, aonde ele conhece no interior, assim, pelas atitudes, e aqueles que demonstram, tanto em palavras como em atitudes, ele os conhece e só é possível através da condução do espírito de retidão, que nos mantém na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, temendo continuamente e segundo o amor verdadeiro e benigno, que tudo sofre, que tudo suporta, que não envaidece, que não ensoberbece. O amor que nos constrange, ele nos amou primeiro, e assim nós devemos perseverar. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Assim ele nos ensina, e assim como ele disse, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas moleiras. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.